Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um conceito de uma filósofa negra brasileira, que é a Djamila Ribeiro, né? Nós vamos falar sobre lugar de fala, né? O livro que foi publicado em 2017, um livro da coleção que é coordenada pela própria Djamila Ribeiro, né? Que chama Feminismos Plurais. E a Djamila tem formação em filosofia e tem publicado outros livros, né? Então, ela tem o Lugar de Fala, que é esse que nós vamos analisar na aula de hoje. Ela tem esse livro, Pequeno Manual Antirracista, que é um dos livros, que foi um dos livros mais vendidos em 2020, tá? 2019, 2020 ele vendeu muito. E tem esse outro livro dela, pela Companhia das Letras, também, assim como o Pequeno Manual Antirracista, que é Quem Tem Mesmo Medo do Feminismo Negro, tá? São livros de uma reflexão filosófica muito importante e que trata das questões atuais, né? A partir de uma filósofa brasileira, né? Então vamos lá. O que a gente precisa ver hoje, né? De fundamental. Eu vou organizar a apresentação a partir do livro, dos 5 capítulos da Djamila. E vou mostrar o percurso que ela faz para a gente entender, em termos de análise filosófica, o que é o lugar de fala, né? Quando a gente escuta muito falar sobre, o que é que está por trás, efetivamente. Então, vamos lá. O que nós temos no primeiro capítulo, que é uma introdução, né? E a Djamila vai fazer um resgate histórico, né? Do motivo que traz essa necessidade, né? De pensar o lugar de fala e de publicar essa reflexão dela. Ela vai fazer esse percurso, né? Passando pela questão de outras pensadoras, que ela utiliza como referência, e também das questões específicas do nosso país, né? Então, ela vai construir o conceito de fala por etapas. O livro todo ela vai trabalhar. Só que ela vai construindo a cada capítulo o percurso para a gente ter um conjunto do livro, uma compreensão do lugar de fala como uma mudança de quê? De epistemologia, que na filosofia significa, a gente pode entender como mudança de modo como se produz o conhecimento, como um modo diferente, um outro modo de compreender o que é uma produção de saber, o que a gente legitima como sendo um pensamento verdadeiro, tá? Então vamos lá, no capítulo 1 e 2, ela faz a introdução e faz esse percurso histórico para mostrar quais são as influências, né, que ela tem para pensar o conceito de lugar de fala. Nesses 2 primeiros capítulos fica muito evidente para quem já estudou, né, para quem já leu um pouco ou assistiu alguma aula, teve algum contato com o pensamento da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Quando a gente vai lá na Simone de Beauvoir, o que a gente encontra? O que a Simone de Beauvoir traz para nós? A condição da mulher como sendo o outro, né? O outro enquanto uma existência inautêntica, ou seja, um projeto de vida que não é pensado pela própria sujeita ou pelo próprio sujeito, mas, ou seja, um modo de vida que é apresentado a partir de uma outra referência, a relação sujeito absoluto e outro enquanto objeto, né? Que está na definição da condição da mulher e do pensamento existencialista Simone de Beauvoir. Então, esse é um primeiro aspecto importante do livro Lugar de Fala da Djamila. Ela está dialogando com outras mulheres pensadoras, né? Pois bem, que nós temos aí no terceiro capítulo, que são passos importantes para a gente considerar? A Djamila vai trazer uma reflexão muito clara, mas que possibilita entender onde ela vai buscar as bases
para falar, para concretizar, em termos de construção teórica, o lugar de fala. Ela vai nos apresentar uma pirâmide social. Né? O que é essa pirâmide social? Que, claro, vem uma reflexão lá da Simone de Beauvoir e também de uma outra pensadora que ela cita muito no texto, no livro dela, que é a Grada Quilomba, né? Que também é muito importante para entender essas influências de Djamila. A Djamila vai falar da pirâmide social. Né? O que é a pirâmide social? Na pirâmide social, a gente encontra como modelo o homem branco, e no caso, sobretudo, né, na perspectiva da influência da Simone de Beauvoir, o homem branco europeu, certo? Então, nós temos o homem branco como sujeito absoluto e a condição da mulher como sendo o outro, como sendo um decalque de existência, né? Uma cópia imperfeita desse modelo que é legitimado como sendo um modelo perfeito de ser humano, né? Um modelo universal. O homem branco representa, portanto, um modelo universal de humano. Então, o homem branco, ele vem como um sujeito absoluto no topo da pirâmide, seguido da mulher branca, né? A mulher branca. E depois nós temos o outro também, numa outra condição, que é o homem negro. Né? Então, o homem negro, ele é homem. Ele aqui se encontra com o homem branco, o sujeito absoluto. Mas ele é negro, ele é outro porque ele não é branco. No caso da mulher, ela é outra porque ela é mulher. Porque ela encontra o homem branco na sua branquitude. Então, eles são o outro em relação ao sujeito absoluto, que é o homem branco. Certo? Isso aqui, para quem teve contato com o pensamento da Simone de Beauvoir, é importante e consegue compreender como que a Djamila vai explorar esses desdobramentos, né? Bebendo, buscando lá na Simone de Beauvoir. Mas e a mulher negra? É aí que a Djamila vai trazer uma questão importante. Então, nós temos uma hierarquia, né? Uma hierarquia social, por isso pirâmide social. Primeiro o sujeito absoluto, depois uma outra condição, um segundo lugar nessa pirâmide, que é a mulher branca. Então, ela encontra o homem branco na sua condição de branca. Depois nós temos uma terceira localização nessa pirâmide, que é o homem, que encontra o homem branco por ser homem, mas ele tem uma outra posição na pirâmide por ele ser negro. E nós temos uma quarta localização, que é a mulher negra, que não encontra o homem branco por ela ser mulher e não encontra o homem branco por ela ser negra. Então veja que a mulher, ela é o outro do outro. Por não ser homem, ela é outro. E por não ser mulher branca, né, por não ser branca, ela é outro. Então, a mulher negra, segundo a Djamila, ela precisa atravessar a condição de outro do outro. Enquanto, por exemplo, a mulher negra atravessa a condição do outro, o homem negro a condição do outro. Então, a Djamila vai trazer uma questão muito importante que ela busca em outras pensadoras, mas que ela amplia isso, né? Trazendo, inclusive, situações da realidade brasileira, que é a pensar as relações que vão constituindo essa categoria do outro, né? Que vai desdobrando. Né? Então, por exemplo, a mulher negra nordestina, ela é outra da outra em relação, por exemplo, uma mulher negra paulistana, né, que está num grande centro no Brasil. Então, são categorias, né, que se cruzam, são posições sociais que vão se compondo para que a gente consiga cada vez mais entender essa pirâmide social. Então, na pirâmide social da Djamila, imediatamente ela identifica 4 segmentos na sociedade que são organizados a partir de uma hierarquia social. Tá? Esse é o terceiro capítulo, que é muito importante para a gente conseguir entender o 4º capítulo, que é onde ela vai falar especificamente do lugar de fala. Pois bem, o
traz o quarto capítulo. O quarto que, inclusive, tem o título, né? Lugar de fala. A Djamila, ela vai colocar para a gente o lugar de fala como a necessidade de romper um regime de autorização discursiva. O que é romper uma autorização discursiva? É romper com quem é permitido falar, quem tem o direito oficial e legitimado, ou seja, quem é mais escutado no que fala. E além de ser escutado ou escutada, é também compreendida como verdadeira fala, ou seja, diz algo que tem fundamento, diz algo que é conhecimento, diz algo que é tido como legal, né? Não é algo inferiorizado, ou seja, quando uma mulher branca fala, né, ela está falando algo sério. Quando uma mulher negra fala, ela está falando com mágoas, ela está falando porque ela teve uma vida muito difícil, então a gente não pode considerar esse ponto de vista, né? Então, o regime de autorização discursiva, tá, lá no livro dela, a Djamila vai apresentar como sendo um sistema que estrutura o imaginário social, né? Quem é que produz conhecimento? Quem é que tem autorização discursiva no sentido de produzir narrativa, ou seja, falar sobre a nossa realidade? Quem é legalizado para isso no imaginário da sociedade? Há um homem branco, né? Seguido da mulher branca, seguido em terceiro do homem negro e no quarto, no outro do outro, a mulher negra. A Djamila, como uma filósofa negra, ela vai dizer que é preciso atravessar essa autorização discursiva e apresentar outras categorias de análise do pensamento e da realidade social, né? A mulher negra tem a dizer, tem a falar, né? Ela, como uma filósofa, é negra. E ela vai usar nesse momento, inclusive ela vai trazer referenciais de pensadoras brasileiras, por exemplo, a Lélia Gonzalez. Ela vai trazer no livro. Vale muito a pena se dedicar a essa passagem do livro da Djamila. Pois bem, o que mais que a Djamila traz para a gente? Aqui começa um aspecto muito importante para nós. A Djamila vai mostrar para a gente que lugar de fala é também e precisa, ou seja, se vincula ao lugar social. Lugar de fala não é algo individualizado, não é algo que diz respeito à pessoa, às experiências individuais. É algo que diz sobre uma localização social. Então, toda vez que uma pessoa fala, essa pessoa ela tem intrinsecamente, ou seja, intimamente relacionada à fala dela, um lugar de onde ela fala. E esse lugar, ele é uma localização física, pode ser, mas é principalmente, sobretudo, um lugar social. Dentro dessa pirâmide social, qual que é a localização de quem fala? Né? Então, lugar de fala está necessariamente vinculado a lugar social. É resgatar, para aí, quem está dizendo, quem está falando que educação é importante? É um homem branco? É um homem negro? É uma mulher branca? Ou seja, eu vou buscar a localização social. E como que eu também compreendo a Constituição, né? O modo como esse lugar social, que é parte, é base do lugar de fala, como que eu entendo? Ele opera, o lugar social, ele é constituído de dois aspectos, né? De duas dimensões. Está lá no livro da Djamila. Aqui é página 58 e 59. A Djamila vai buscar referências em outras filósofas, né? Outras pensadoras de outros países também, e vai nos dizer, o lugar de fala, enquanto lugar social, ele é constituído de duas dimensões, do ponto de vista e do ponto de partida.
Então, o que, que é o ponto de vista? É quando se quebra a visão universal. Ou seja, um fenômeno, ele não tem um fenômeno. Ele não tem apenas um lugar de vista. Não é apenas uma pessoa que vê esse fenômeno e, portanto, essa visão é a verdadeira. Você tem outras experiências que veem esse fenômeno, né? No caso da pirâmide social da Djamila, então, nós temos outras 4 perspectivas de ver esse fenômeno. Nós temos outros 4 pontos de vista, né? O homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra. Então, quando o lugar de fala traz em si ponto de vista como uma condição para a gente entender quem está falando, ela está falando que essas pessoas, elas têm pontos de vistas diferenciados de acordo com as suas experiências. Vou dar um exemplo. Ensino remoto. Um homem branco que socialmente tem uma outra localização, portanto, em muitas situações tem uma condição estrutural financeira melhor, esse homem branco, ele vai conseguir ter uma outra experiência com o ensino remoto online. A mulher branca também tem um pouco mais, tem mais condições financeiras no histórico, por exemplo, da sociedade brasileira. Mas a mulher branca, ela já tem o quê? Marcado como lugar dela na sociedade, que cuidar das atividades domésticas. Então, além do ensino remoto, de aprender, ela ainda traz consigo, tem que dividir o tempo com os afazeres domésticos, que não pertencem apenas a ela, mas socialmente é designado para ela. Isso é muito claro quando a gente estuda Simone de Beauvoir. O homem negro vai ter uma outra experiência em relação ao ensino remoto. Por quê? Por conta da histórica condenação da população negra que foi largada em termos de política pública que equilibrasse a distribuição de renda, né? Muito fruto do nosso processo de colonização, muito fruto do nosso processo de concentração de renda no país, mas também no mundo. Pois bem, a mulher negra, além de ter a questão financeira decorrente do processo da escravidão, nós temos ainda a outra condição da mulher negra também assumir o papel da mulher com os afazeres domésticos. Então, essa mulher negra ela vai ter uma outra experiência, por exemplo, né, usando aqui o termo da pirâmide social, em relação ao ensino remoto. Veja que o lugar de fala, então, enquanto localização social, traz pontos de vista, mas sempre com uma localização. Onde? A partir da pirâmide social. Certo? O que é o ponto de vista? Essas experiências, para a gente falar de lugar de fala, elas se misturam. Por exemplo, a mulher negra, ela encontra o homem negro a partir de qual dimensão? A partir da dimensão racial. Né? E, ao mesmo tempo, essa mulher negra, ela também cruza com outra dimensão, uma outra condição, que é a da mulher branca. Qual condição? A condição de gênero, por ser mulher. É isso que a Djamila vai trazer como entrecruzamento. Você precisa cruzar gênero, raça, classe, geração. Né? Ela traz isso de uma outra pensadora, mas localiza muito bem, né? Contextualiza muito bem para a gente entender o conceito de lugar de fala. Então, quando a gente falar, né, em localização social a partir do lugar de fala, é preciso compreender os pontos de vista que se encontram, né, dentro de um entrecruzamento. Portanto, esse fenômeno, né, no lugar de fala, o fenômeno, ele não tem um ponto de vista universal. Não é só a narrativa, a fala do homem branco que define
O que é verdade nesse fenômeno? Qual que é o discurso verdadeiro? Qual que é a impressão? No exemplo que eu dei do ensino remoto, não é só o homem branco que vai dizer se o ensino remoto é bom ou não. É preciso compreender os outros pontos de vista, né? Os outros pontos de vista. Pois é, mas o ponto de vista, ele, apesar do entrecruzamento das condições, né, das condições de raça, de gênero, de classe, de geração, nós temos, isso está lá na página 58 e 59, nós temos uma outra base para fechar o lugar de fala, que é o ponto de partida. E aí é importante, porque aqui a Djamila vai lá no debate entre duas pensadoras, né, não brasileiras, um debate teórico, e vai nos mostrar como que o ponto de partida ele vai tratar menos da experiência individual, que existe, né? Existe aqui, ó, como ponto de vista, mas o ponto de partida, ele é definido enquanto condições sociais que constituem um grupo. Então, eu não vou analisar esse fenômeno que acontece apenas, tão somente, por experiências individuais, mas eu vou analisar quais as condições sociais possibilitam, a partir dessas experiências individuais, a constituição de grupos. Então, por exemplo, qual é, na situação do ensino remoto, qual é a condição social que tem tanto entre a mulher branca e a mulher negra, que faz com que elas sejam tomadas como um grupo, ou seja, elas constituem um grupo que tem experiências que se encontram, daí a interseção aqui, ó, experiências que se encontram diante do ensino remoto. Um exemplo é ter que dividir a jornada de trabalho dentro de casa com as aulas que tem que assistir em casa, com o trabalho que tem que ser feito em casa dentro da pandemia, com as atividades do dia a dia da casa, da família, né? Ter que parar tudo e conjugar tudo no mesmo ambiente, né? E o homem não faz isso. Então, veja que o ponto de partida não diz específico das experiências individuais, diz sobre as condições que fazem com que essas experiências se constituam enquanto grupo. Então, a mulher vai ser um grupo que vai dizer que o ensino remoto, o trabalho em casa, o home office, acentuou a desigualdade de gênero. A mulher está trabalhando muito mais. Outro exemplo são as mulheres que trabalham e ganham menos, né, em relação aos homens. Né? Eu vou dar um exemplo agora que é corrente, que aconteceu no Big Brother, agora, esse Big Brother, agora recente, 2021, né? Envolvendo o cabelo Black Power, né? Eu vou passar esse vídeo para a gente ver um pouquinho o que é tratar o ponto de partida como condição social que constitui os grupos, né? Vamos assistir um pouquinho. E quando eu era mais novo, no colégio, também brincavam com o meu cabelo. Pela textura do meu cabelo, porque meu cabelo não é liso. Aliás, o pouco que me resta não é liso. As outras crianças lixavam o dedo, assim, brincando que era o cabelo de lixa, escondiam lápis no meu cabelo e tal, mas isso nunca fez a menor diferença pra mim. Porque o meu cabelo, pra mim, assim como pra você, pelo que você estava falando, pro seu pai, pra sua tia, um negócio que tá espetado no meu crânio aqui, não faz a menor diferença na minha vida. Eu não tô nem aí pro meu penteado, se meu cabelo tá caindo. Manda uma mensagem, Thiago, tá ficando careca. Não diz nada pra mim. Um cabelo Black Power, que é o cabelo do João, não é um penteado. É mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os americanos dos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa como o João, como a Cami, lá nos Estados Unidos, estou falando do país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do ônibus para um branco sentar, cara. Não podia ir num restaurante.
Então, historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, a uma coisa suja, a uma coisa feia. Não existia cosmético para a pele da Camila, não existia nada para o cabelo do João há pouquíssimo tempo atrás. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não está falando de penteado, que foi o que você achou que você estava fazendo e como você encararia. E eu, como homem branco, também por muitos anos encarei. Você está falando de um símbolo, você está falando do que o João é, do que o João sente, do que o João viveu na pele dele, da história do João, da ancestralidade do João. Tem muito ali. O black é a coroa. Isso não sou eu que estou falando. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo, com quem eu tive a honra também de conviver. O nome dele é Alexandre Santana. Mas vocês devem conhecê-lo pelo apelido, um apelido racista. Babu, que vem de babuíno, vem de macaco. E ele nos deu uma aula ano passado sobre o que é o Black Power, sobre abrir o black, como o black é a coroa. Mas isso é o Babu. E talvez o seu pai, eu vi a foto do seu Juarez, aliás, um beijo pra ele. Realmente é muito parecido com o João. Pra ele também significava outra coisa. Mas isso não muda a dor do João. Pessoal, vocês conseguiram perceber o que a Djamila identifica como ponto de partida? Não é especificamente e só a experiência do João com o racismo em relação à beleza negra, ou seja, ao cabelo Black Power. Mas é o que várias pessoas negras, em função da sua condição de ser outro do outro, né, vivencia de preconceito em relação à sua beleza. Elas se encontram nessa mesma experiência e constitui um grupo que vai falar, que vai se afirmar enquanto beleza negra. Enquanto, o que é o belo negro? Né? Porque até então, o que nós tratamos como belo é apresentado pelo homem branco. Veja, então, que o lugar de fala traz para a gente ponto de partida como diversas experiências individuais, né? Um mesmo fenômeno, por exemplo, ter cabelo. Ele não é analisado apenas pelo modelo de cabelo do homem branco, mas o cabelo da mulher branca, o cabelo do homem negro, o cabelo da mulher negra. Esses pontos de vista relacionados vão nos lançar para condições sociais onde essas experiências se encontram e constituem grupos para tratar do lugar de fala a partir da pirâmide social. Ou seja, e atravessa o regime de autorização discursiva. As experiências individuais se encontram e também se distanciam, identificando dentro dessa pirâmide social. E, na medida em que se encontram, constituem grupos que vão atravessar esse regime de autorização discursiva e dizer, olha, cabelo bom não é só o cabelo louro, liso. O cabelo crespo também tem sua beleza. O cabelo ondulado também tem sua beleza. O que não tem cabelo também tem. Mas no caso da mulher negra, ela tem que atravessar todos os outros modelos de cabelo para poder apresentar o seu lugar de fala na questão da beleza negra. Consegue perceber, então, que falar lugar de fala é muito mais amplo do que eu pensar quem eu sou? E no quinto capítulo, para fechar, no quinto capítulo aqui, para a gente fechar, o que a Djamila vai trazer para a gente, para nós? Ela vai trazer no capítulo 5 a relação entre lugar de fala e representatividade. Isso é muito importante porque há uma confusão entre o conceito de lugar de fala e de representatividade. Né? O que é a representatividade? A representatividade é quando uma pessoa ela vai levar todo um segmento junto com as suas ações. Ou seja, quando eu falo, se eu sou representante, eu estou falando em nome de outras pessoas, de outro segmento, em nome de uma causa. Isso é representatividade. Lugar de fala não é isso. Lugar de fala é eu identificar a minha localização nessa pirâmide social e ter consciência
de quais são os privilégios que, historicamente, eu que estou no segundo lugar dessa pirâmide social, trago comigo quando eu falo. Será que eu e uma mulher negra temos a mesma experiência? Então veja que o lugar de fala, ele não é representatividade e todo mundo tem um lugar de fala. O homem branco tem um lugar de onde ele fala, né? Um lugar de privilégio, né, historicamente. A mulher negra tem um lugar, a mulher branca tem. Então, aí a Djamila nos possibilita compreender a discussão da branquitude. A branquitude também tem um lugar de fala, que é um lugar de fala do privilégio. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Tá? E aí a Djamila amplia essa discussão dela em outros livros, né? Ó, o Manual Antirracista. Ela está conversando com quem? Com as pessoas negras, mas está conversando com as pessoas brancas, que é a branquitude. Né? Quando a gente fala branquitude, nós já estamos falando de um lugar de fala. Não estou falando de uma pessoa branca especificamente. Né? Eu estou falando dos pontos de vista e também do ponto de partida enquanto condição social que constitui um grupo. No caso, a branquitude. Quer ver um exemplo da branquitude que toma consciência do seu lugar de fala e se coloca num processo de atravessar, de desfazer, de recompor esse regime de autorização discursiva, que é aquilo, olha, quem está legítimo para falar? Quem é que é escutado quando fala? Nós tivemos em 2020 o ator Paulo Gustavo, um comediante brasileiro, que faleceu de Covid, né? Uma tristeza comoveu muito o país. Em 2020, ele pegou a conta dele, a conta de Instagram, ele pegou a conta dele e colocou o mês de junho de 2020 para ser administrado por quem? Pela Djamila. Ele falou, eu vou ceder a minha conta para que uma mulher negra utilize esse espaço e nos ensine. Ou seja, pensando no lugar de fala, o que o Paulo Gustavo fez? Ele disse, eu, enquanto branco, homem branco, né, eu vou utilizar minha conta do Instagram, que tinha 13 milhões de seguidores, e vou escutar uma mulher negra que tinha bem menos seguidores, não chegava a 1 milhão, né? Não chegava. Embora uma intelectual, né? Uma filósofa, ela não tinha tantos seguidores. Ou seja, ele, enquanto homem branco, reconheceu o seu lugar na pirâmide e compreendeu que a Djamila, apesar de ter muito conhecimento e ter condições de nos ensinar muito, de ser uma produtora de conhecimento, né? De criar conceitos, de nos ensinar a compreender o mundo de um modo melhor, apesar de ela ter todo esse conhecimento, ela não era legitimada, ela não tinha uma autorização no imaginário da sociedade para falar, para discursar em termos de conhecimento, o que é verdadeiro, o que é certo. Ele tira, então, o mês inteiro e dá esse reconhecimento enquanto, olha, eu preciso agora ouvir. Não é só o homem branco quem fala, não é só o homem branco que tem verdades. A mulher negra tem muito para nos ensinar. Ele sai, e vários outros artistas depois aderiram a esse movimento de atravessar quem é uma única voz falar. Né? Como? Mostrando que há os pontos de vista, né? No caso da mulher negra, como localização na pirâmide social. Tá bom? Então, pessoal, o que foi importante? O que é importante entender nessa aula? O outro, como categoria de análise da condição da mulher. A pirâmide social, que traz a mulher negra para a gente como outro do outro. O conceito de fala enquanto uma localização social constituída por pontos de vista que são compartilhados, entrecruzados, por gênero, raça, classe e gerações, e ponto de partida, que são os encontros das experiências individuais que são remetidas a condições sociais a partir e constituem grupos. Tá?
E o quarto capítulo, que traz a distinção entre lugar de fala e representação, para que a gente consiga localizar a branquitude e, mais do que isso, entender que todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo tem seu lugar na pirâmide social. Ok? Então, sugestão, leiam o livro da Djamila, é um livro belíssimo, de uma linguagem muito convidativa e que trata de questões reflexivas, muito sérias, muito importantes para a gente entender questões históricas, sociais e filosóficas do nosso tempo e também de tempos anteriores. Um abraço, gente! Até a próxima. Tchauzinho!